Pode ir. Foi na década de 1970. Convidado pelo professor Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, durante 2 anos eu organizei o Laboratório de Literatura. O Laboratório de Literatura era uma experiência na qual eu procurava maximizar a importância da subjetividade nos processos de criação literária. Pioneiro no Brasil nessa atividade, o Laboratório de Literatura acabou frutificando, se fertilizando, se repetindo por vários estados da federação, recebeu e teve muita repercussão. Uma das repercussões que eu acho interessantes, uma das reverberações interessantes, foi a publicação de um livro por parte da professora Eli Vieites, de Ribeirão Preto, Perspectivas da Literatura segundo Goldberg, no qual ela analisava essa questão. Posteriormente ela publicou um outro livro sobre laboratório de literatura, a respeito da experiência dela lá na universidade, na Faculdade Moura Lacerda, em Ribeirão Preto. No decurso do Laboratório de Literatura, eu tive a ideia de que o Brasil precisava organizar um acervo e criar um museu de literatura. Pus mãos à obra e, com o apoio de vários intelectuais, nesse momento me lembra o nome de uma entusiasta, que foi Juliana Bueno Valente, entre outros, nós acabamos processando um trabalho em torno desse ideal. Nas idas e vindas, com repercussões através da imprensa e assim por diante, nós acabamos sendo procurados por um grupo da cidade de Monteiro Lobato. Aliás, urge dizer que quando eu pensei na ideia do museu, eu já tinha, por razões que eu me dispenso esclarecer, fazer a homenagem para Monteiro Lobato. Então era Museu de Literatura de São Paulo, Monteiro Lobato. Então nós somos procurados por um grupo de pessoas da cidade de Monteiro Lobato e que sugeriram que a sede então do museu ficasse nessa cidade. Um dos visionários, um dos idealistas que batalharam muito nessa direção na ocasião foi o Ernesto Manzi, um querido amigo, um homem inteiramente voltado à cidade de Monteiro Lobato e aos ideais de cultura. E realmente nós conseguimos levar para aquela cidade, naquela ocasião, com o apoio da Câmara Municipal, da Prefeitura, da população da cidade, e sempre com o endosso, o aval do Ernesto, o processo de Monteiro Lobato, do Museu de Literatura de São Paulo. A Prefeitura entregou um prédio e assim por diante. Houve uma repercussão muito grande através da mídia, né? Canais de televisão, jornais, revistas e assim por diante. O fato é que não se trata de uma tarefa fácil. Não se tratou de uma tarefa fácil. Na ocasião, inclusive, eu veiculei através do país inteiro praticamente aquela demanda da interiorização da cultura. Nós sabemos que a cultura no Brasil, ela tem sido praticamente sediada nas grandes metrópoles e principalmente, nós sabemos, no sul-sudeste do país, particularmente em São Paulo, particularmente na capital de São Paulo.
ao contrário do que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existem os núcleos importantíssimos de cultura disseminados por todo o país. Então, eu iniciei essa campanha, a campanha da interiorização da cultura. Recebemos apoios importantes, sérios, de organizações de toda a natureza, desde o Rotary, Lions, maçonaria, quer dizer, a sociedade correspondeu, a mídia correspondeu. Mas o fato é que, diante do país continental que nós temos, felizmente, mas que é um desafio e que deve ser um estímulo, histórica e sociologicamente, esses processos são lentos. E houve, posteriormente, um declínio natural, por razões inclusive até políticas, por razões também de antagonismo, por razões menores, que a gente sabe que infelizmente permeiam as vidas de todos os projetos e a própria história de Monteiro Lobato. É o testemunho carnal e o depoimento vivo das dificuldades que os grandes ideais encontram. A gente pode até fazer um certo cotejo, uma similitude entre a história do Museu de Literatura de São Paulo, Monteiro Lobato, e a vida de Monteiro Lobato. Através, inclusive, das contestações, através das dificuldades, das intrigas, das perfídias, dos ataques injustos. E, de outro lado, o reconhecimento, a força da ideia que, nesse momento, renasce agora para nossa satisfação, e não uma satisfação pessoal e narcísica, mas para a grande satisfação histórica do país, nesse particular momento, em que os jovens da cidade de Monteiro Lobato, os idealistas dessa cidade, retomam essa ideia e retomam o projeto de transformar Monteiro Lobato na capital da literatura infantil do Brasil. No decurso da minha produção cultural, um dos meus trabalhos foi publicado inicialmente com o título de Maneco, Nheco, Nheco, distribuído para um congresso na PUC de São Paulo, organizado na PUC de São Paulo, e que hoje se pretende reeditar com o título O Menino que Pensa, e que é uma ideia inspirada na filosofia de Janusz Korczak, o grande pensador que se voltou para a literatura infantil, se voltou para a infância, naquele livro que é uma espécie de elemento-chave, elemento base para se entender e compreender o universo da criança quando eu voltar a ser criança, do Janusz Korczak, e cuja vida, inclusive, foi filme, uma obra cinematográfica de muita importância, a história extraordinária e a morte sacrificial de Janusz Korczak, né? Eu tenho certeza que nesse momento, na cidade de Monteiro Lobato, no Festival de Literatura Infantil, na organização, no ânimo e no entusiasmo, começa a surgir um grande momento histórico. E nós vamos estar compartilhando esse momento a cada instante, em memória, em espírito e em esperança. Da cidade de Monteiro Lobato há de irradiar a importância e a gravidade num universo que nós sabemos atormentado por todo gênero de ameaças, que vão desde a pedofilia até a droga,
desde a incompreensão até a manipulação consumista. A esperança de que Monteiro Lobato está se plantando uma atenção para a criança, através da literatura infantil, da narrativa da história, que é o resgate dos 1001 dias. A nossa resposta brasileira para as 1001 noites da fantasia, do imaginário e do simbólico.